AD Perus, há 72 anos, abençoando o Brasil. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu quero saudar nosso pastor presidente, sua muito digna esposa, a missionária Lígia, os pastores que acompanham a minha retaguarda. Louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer ao ministério pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui para poder nessa noite trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Louvar a Deus também pela vida do pastor Orlando, pastor nosso ali na regional de Parada de Taipas, pastor que tem abençoado a nossa vida, tem conduzido o rebanho ali com muita maestria, com muito temor a Deus, e eu louvo ao Senhor por isso. Quero convidar os amados a ler um texto comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 26. Estou feliz porque estou em casa, Perus é a minha casa, minha família. Nascemos aqui quase 20 anos, servindo a Deus. É um lugar abençoado, onde temos amigos, irmãos que desde a nossa juventude nos instruíram, nos ensinaram, nos orientaram, e assim nós fomos crescendo e servindo a Deus neste mesmo lugar. Gênesis capítulo 26, quando se encontraram, diga amém. Amém. Confesso que eu relutei, antes de ler esse texto, de poder buscar algo dentro desta palavra, tendo em vista o momento em que estamos vivendo. Mas o Espírito de Deus, ele é mais forte do que a nossa vontade. O Espírito de Deus é quem controla a nossa vida. Você crê assim? Diga amém. Amém. Vou ler alguns textos a partir do versículo 1 até o versículo de número 6, depois o verso de número 12. Vou ler o primeiro, os irmãos, o seguinte, assim a gente lê junto, até o verso de número 12. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. A igreja. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas as terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas as terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ainda 6. Assim habitou Isaque em Gerar. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Feche seus olhos um instante. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua presença estamos, e diante da Tua palavra nos colocamos agora. Senhor, até aqui o Senhor tem falado conosco de forma poderosa, através dos testemunhos, dos louvores, das orientações. Senhor, queremos mais, pedimos mais, Senhor, porque é bom estar na Tua presença, e muito melhor ainda, ouvindo a Tua voz que orienta, a Tua voz, Senhor, que traz refrigério, a Tua voz que nos dá descanso, a Tua voz que nos consola, que promove cura, que promove, Senhor, libertação, transformação, a Tua voz, Senhor, que caminha conosco, ainda que estejamos passando por lugares difíceis e perigosos, a Tua voz e a Tua mão, Senhor, nos guiam. Senhor, permaneça conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém. Tome assento em nome de Jesus, aleluia. Uma palavra de Deus para a nossa meditação. Isaque, como acabamos de ler, ele está migrando, ele está caminhando, e o texto vai nos dizer que ele decide estar em Gerar, na cidade dos filisteus, e ele não procura intermediários para pedir autorização, ele vai à pessoa certa, ele vai direto ao rei dos filisteus, para lhe pedir permissão, para que ele e todos que com ele estavam, pudessem estar ali.
Isaac não é qualquer um. Isaac, ele é filho do pai da fé. Isaac é filho de uma promessa. Isaac vai fazer parte do conselho patriarcal do povo de Deus do Antigo Testamento, e também vai ser citado na galeria dos heróis da fé, pela sua fidelidade, pela sua justiça. Lá em Hebreus 11, a partir do versículo de número 20, ele é citado porque ele abençoou os seus filhos, e transferiu assim a bênção de Deus. Isaac é fruto de uma impossibilidade. Isaac é fruto de que, ao olhar do homem, era impossível ele estar aonde esteve ou vir a existir. Vale lembrar que quando Deus chamou Abraão, seu pai, Abraão já com uma vasta idade avançada, o texto vai dizer que Deus lhe faz uma promessa no capítulo de número 17, e decorrendo alguns versículos, Deus está falando com ele, o texto vai dizer que Abraão está com o rosto em terra, Deus está falando com ele, que ele daria um filho, que ele faria grande, que a sua descendência seria incontável na terra como as estrelas do céu. Abraão ouvindo, ele riu, e o versículo 17 diz que ele riu, e em seu coração disse: como poderei eu ter filhos, já tendo uma idade avançada? Aleluia, o tempo passou. Logo no capítulo número 18 do livro do Gênesis, o texto vai dizer que Deus novamente, passado um tempo, visita Abraão em sua tenda, próximo aos carvalhais de Manre, e ali fala com ele novamente, após 3 anjos aparecerem, fazendo ali liberando 3 palavras, 3 profecias que deveriam acontecer. A primeira delas era que Sara, sua esposa, teria um filho. Sara estava ocupada preparando algo para que eles se alimentassem numa parte posterior aonde Abraão estava com os anjos. E ouvindo ela esta primeira promessa deliberada de Deus através dos anjos, ela também veio a rir. E diz o texto que o anjo percebe que ela riu, porque também já tinha uma idade avançada e temia por conta do seu organismo, da sua estrutura, da sua vasta idade. O anjo ouviu e disse: por que riste? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Então Isaac vai nascer, vai se tornar fruto de uma impossibilidade. Aleluia! Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Olha, eu tenho uma palavra de Deus para dizer para alguém aqui: o ano está começando, e você já ouviu falar muito de impossibilidades. Há um tempo para se cumprir a promessa de Deus. Entre a promessa e o cumprimento existe o fator tempo, que pode levar horas, que pode levar dias, que pode levar meses e até anos. Mas se Deus prometeu, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus prometeu, ao olhar o humano, pode ser impossível. Ele vai cumprir a sua palavra. Deus vai honrar com o que Ele disse a você que faria. Quantos creem assim, diga amém. No tempo determinado, Isaac nasceu, cumpriu-se a promessa, Abraão se alegrou, aleluia, e todos que estavam com Abraão se alegrou. Deus estava cumprindo com a sua palavra. Abraão já não está mais nesse contexto. O texto que nós lemos vai dizer que Isaac já é maduro, passando todo o contexto em que ele foi apresentado como oferta, enfim. Isaac agora já está com uma idade adulta, já está liderando a sua própria casa, já está conduzindo, aleluia, o povo de Deus que herdou de seus pais. É chegado um momento difícil, ele decide caminhar, vai até Gerar. Chegando ali, pede autorização a Abimeleque, que se pudesse estar ali por conta da grande fome que estava passando sobre a face da terra naquele momento, naquelas regiões. Quando falamos de fome na Bíblia, nós vamos ver que no Antigo Testamento, até nos dias de Jesus, parecia uma coisa comum. Fome na Bíblia, aleluias, nos dias de Isaac, parece não ter muito a ver com a fome que vivemos nos dias de hoje.
O problema nos dias de Isaque não era um problema orgânico ou biológico, ou por conta de que faltava alimento, por conta de que os carregamentos não chegavam para abastecer as cidades. Diferente dos dias em que vivemos, diferente dos dias que acabamos de passar, aleluia, fome no nosso contexto é mais ou menos assim. Enquanto alguns dias que acabamos de passar, muitos de nós e outras pessoas tiveram uma mesa farta, degustaram peru, pernil, comeram, montaram uma mesa e não comeram nem um terço do que foi colocado à mesa em outros ambientes. Pessoas comeram muito menos do que alguns que com as suas mesas fartas e que no dia seguinte até depositaram no lixo. Do outro lado, pessoas passando fome e necessidade porque não alcançaram condições de ter em sua mesa uma abastança tal como outros tiveram. Tem um conselho de Deus para dar para alguém aqui nessa noite. Deus te deu a bênção, você está vivendo a abundância do Senhor. O conselho de Deus para a tua vida é: Deus vai te dar muito mais, mas não desperdice o que Deus tem colocado em sua mão, não desperdice o que Deus tem colocado em sua mesa. Aprenda a administrar minuciosamente, aleluia, porque quando chegar o tempo da escassez, os teus celeiros permanecerão cheios, não vai faltar na tua mesa, e Deus assim vai te conduzir até o período passar, aleluia, e você não padecerá com a sua família. Portanto, não desperdice o seu tempo, não desperdice a sua saúde, não desperdice a oportunidade que Deus está te dando de servi-lo, de fazer alguma coisa para Ele ou para o seu reino. Fome nos dias de Isaque, aleluia, diferente do contexto que estamos vivendo. O problema não era político, o problema não era social, o problema era que a terra não produzia. Os moradores que estavam ali alcançaram uma notícia: a fome tomava conta daqueles dias, daqueles lugares, e chegou até em Gerar. Alguns moradores que estavam em Gerar começaram a preparar as suas malas, a aparelhar os seus carros e caminhões, e começaram pouco a pouco a esvaziar a cidade, e estavam descendo rumo ao Egito, porque ouviu-se falar que no Egito havia alimento, havia mantimento, e o Egito estava com as portas abertas para receber. Fome no Antigo Testamento nos faz lembrar algumas passagens memoráveis. Fome ocorreu também nos dias de Noemi e de Alimeleque, quando faltou pão em Belém. Fome também nos dias de Eliseu, lá no livro de 2 Reis, a partir do capítulo de número 7, quando uma fome por questões políticas tomou conta de Samaria, e eles chegaram até degustar esterco de pombo, e desejaram comer as mães, as mulheres, os seus próprios filhos. Fome no Antigo Testamento nos faz lembrar ainda dos dias de Isaque, quando em todo o Egito havia alimento, havia comida, José estava presente, mas aos derredores do Egito a fome devastava o gado, pessoas e famílias se perderam no Egito, no deserto, por conta da grande fome, da grande seca e da grande escassez, mas todos que estiveram no Egito foram poupados. Aleluia, olhando ainda para esse contexto, nós vamos entender uma coisa: Isaque está presente em Gerar. Deus, quando ele está em Gerar, fala com ele dizendo: Isaque, habita na terra que eu te mostrarei. Oh irmão, coisa boa é estar na direção de Deus, coisa boa é você estar na presença de Deus, coisa boa é você andar como Deus quer que você anda, aleluia, porque aonde você pisar, ainda que esteja dando errado para quem já está ali, quando você pisar, as coisas vão começar a acontecer diferente, as coisas vão começar a se desenvolver diferente, aleluia. O texto vai dizer ainda que o Senhor lhe apareceu, aleluia, e disse a Isaque: não desças ao Egito, fica porém na terra que eu lhe mostrarei.
Aleluia. É interessante que quando eu olho para o Salmo 105, verso 16, se não me falha a memória, o texto vai dizer que Deus, quando Ele quer, Ele chama a fome, e Ele mirra a plantação de pão. Ele impede o desenvolvimento agrário, Ele impede o desenvolvimento político, Ele impede o desenvolvimento de qualquer área, se Ele quiser, da terra, do mar, no céu. Pode não ter aves, pode não ter peixes, pode não ter animais, mas quando Ele quer, surge no céu, surge na terra e surge no mar. E eu sinto o desejo de Deus aqui nessa noite. Deus está desejando que na sua vida passe a surgir o que não tinha. Eu não sei o que está faltando na tua vida, eu não sei o que está acontecendo dentro do teu lar, mas você orou e Deus ouviu, e tem resposta de Deus para você, vai surgir. Eu não sei se vai vir do céu, eu não sei se vai vir pela terra, eu não sei se vai vir pelo mar, mas Deus vai enviar provisão para a tua casa. O ano de 2019 foi difícil, mas o ano de 2020, Deus deseja que a tua casa, aleluia, flua diferente as coisas lá. No teu trabalho, vai acontecer coisas diferentes. Alguém vai se aproximar e vai perguntar dizendo: como que foi? Você vai dizer: não sei, surgiu. Foi a mão de Deus, foi o poder de Deus, foi a sua obediência e a sua permanência na presença de Deus. Vai surgir, eita, o Espírito de Deus me impulsiona a dizer: você não está vendo o que vai acontecer. Eu me trago um texto bíblico agora na memória. Havia ausência de chuva, mas tinha o segredo é permanecer na oração, o segredo é permanecer no hino que da harpa cristã diz. Eu gosto muito da harpa e de alguns hinos que quando cantamos é um tom profético, irmãos. Não se canta hino triste, não se canta hino, sabe, com um peso, não se serve a Deus com um peso, sirva a Deus com alegria. Parece que o início de todo culto é um peso, né, irmão? Às vezes, mas quando nós cantamos alguns hinos, crendo que Deus está recebendo, aleluia, parece que eu vejo Eliseu orando, Elias orando no monte, vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dar-te-á consolação. Havia ausência de chuva. Elias está com a cabeça entre os pés e entre os joelhos e com a boca no pó. A Bíblia diz que Eliseu estava do seu lado preocupado e atônico. Quem não ora fica preocupado, quem não busca Deus da palavra fica desorientado, mas quem está com a cara no pó, com o rosto na terra, sabe que o céu vai se manifestar, sabe que o céu vai se abrir em seu favor. O texto diz que ele só pergunta: ei moço, está vendo alguma coisa? Nada, Eliseu. Elias, vamos descer. Espera mais um pouquinho, irmão, espera mais um pouquinho. Olha de novo para o oriente ou para o ocidente, olha para o céu, tem alguma coisa? Peraí, Elias, eu estou vendo uma coisa bem pequenininha que vai crescendo, já está do tamanho da mão de Deus, da mão de um homem. Ei, irmão, está crescendo. Você veio pedir um sinal, Deus vai te dar um sinal, Deus vai mostrar, Deus vai revelar, aleluia, aonde estava a neutralidade. Tem coisa que não acontece por conta de neutralidades, está neutralizado. Existem bênçãos de Deus que na nossa vida vão acontecer, mas a chave para desneutralizar está na tua mão ou no teu coração. Perdoa, libera perdão, libera essa ofensa que você guardou no coração, tira essa mágoa, procura ele, procura ela. O ano virou e você não deu uma ligada para o teu pai ou para a tua mãe, você não considerou quem te ajudou, você está em cima e quem te ajudou está lá, guardando pelo menos uma palavra de gratidão. Considera, Deus tem muito mais para te dar, Deus vai fazer acontecer muito mais. Considera o favor que fizeram a você e lembra dele. Não faça como aquele copeiro que esqueceu. Considera, lembra dos feitos que fizeram por você, e aquilo que estava neutralizado vai
começar a fluir novamente de forma abundantemente. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. A fome era tremenda. E Isaac está na terra, ele obedece à ordem de Deus. O texto vai dizer que ele fica. Enquanto muitos estavam descendo, aparelhando seus carros, desfazendo suas tendas, tirando as suas coisas, desfazendo seus negócios, porque aquele ambiente já não era propício, a dificuldade era tamanha. Não podemos esquecer, irmãos, que nós servimos um Deus de impossibilidades. Nós não andamos mais por vista e sim por fé. Muitos já não conseguem viver esse versículo, mas ainda é uma realidade, porque está na Bíblia. Viver pela fé não é para qualquer um, é para nós que somos servos de Deus. Enquanto muitos estão nesse momento se perdendo, muitos perderam a vida, você está aqui, são, salvo, com saúde. Aleluia, a tua casa está guardada, os teus negócios estão guardados, e Deus vai continuar te guardando, te protegendo. Outros estão com a sua vida desgraçadamente destruída. Isaac fica e obedece. É difícil nós às vezes obedecemos alguns pedidos de Deus, quando todos estão fazendo a mesma coisa, e aí vem o Senhor ao seu coração, ou usa um vaso, ou até mesmo a própria palavra, e diz, fica, e você, não, é impossível ficar nesse quadro, nesse contexto, todos estão indo, por que eu tenho que ficar? Eu tenho razões para ir. Epa, segura um pouquinho. Não questione a Deus, creia na palavra. O Senhor disse para Isaac, fica, e depois que ele disse isso, fica, ele lhe fez promessas. É bem verdade que há situações que, por mais que tentamos resolver, não vamos conseguir, de fato podemos até piorar, e tem coisas que de jeito nenhum vamos resolver. Mas para estas coisas, tem uma palavra de Deus que vem ao meu coração. Aleluia. Acerca de alguns assuntos da nossa vida, quem vai dar a última palavra é Deus. É Deus quem vai dar a última palavra. O texto vai dizer que ele fica. E como eu disse agora há pouco, tem pessoas que não conseguem se relacionar muito com o não de Deus, com o ficar de Deus, ou com o vai de Deus. Tem pessoas que ficam, mas ficam emburradas. Tem pessoas que ficam, mas ficam dizendo, eu não fico, mas eu não canto. Eu fico, mas eu não prego. Eu fico, mas eu não visito. Eu fico, mas vai ser do meu jeito. Eu fico, mas vai ser da minha hora. Eu fico, mas vai ser do meu momento. Não é assim que Deus quer que você fica. Deus não quer que fiquemos, ou que vamos meio que desgostosos ou insatisfeitos. Apegue-se à vontade de Deus, porque ela só vai te abençoar. Em algum momento você vai entender o sim ou não de Deus. Em algum momento você vai entender o ficar ou o ir de Deus. Mas a palavra no momento é fica. Você vai ver pessoas colocando placa de venda, você vai ver pessoas enchendo o seu caminhão de mudança, você vai ver pessoas se retirando e convidando outros para ir, mas para você a palavra de Deus é, fica, porque eu te tenho ordenado. A palavra de Deus é, fica, porque ainda não é tempo. Você pode glorificar o nome do Senhor? Glória ao nome de Jesus. Uma coisa é ficar sem a direção de Deus. Outra coisa é ficar com a direção de Deus. Todos foram para o Egito. Deu uma certa esvaziada em Gerar. Parece que eu vejo aquela cena, Isaac no seu sítio, ali no seu ambiente, com seus pastores, com a sua família, com a sua esposa Rebeca, vendo aquela cena. Isaac não ficou de braços cruzados. A Bíblia diz que ele começa a semear. Ele começa a se movimentar. É difícil você bater uma picareta ou uma enxada numa terra seca, ou ainda que ela esteja úmida, propícia a fecundar a semente.
Você sabe que ali muitos tentaram e não deu certo. Mas quando se está debaixo da nuvem, debaixo da palavra, debaixo da bênção, irmão, vai com fé. Pode ir de olhos fechados, porque aonde você pisar a planta do seu pé, Deus vai fazer acontecer. Deus vai fazer prosperar. Te colocaram naquela sessão, naquela empresa, aonde muitos que passaram não deu certo. Mas quando você pisar lá, com a presença de Deus, vai dar certo. Te colocaram para liderar um lugar, e até agora ninguém ficou lá, mas se você for debaixo da presença de Deus, o pequeno vai explodir, vai ficar grande. Se você for na direção de Deus, aonde muitos já tentaram expelir o demônio, quando você estender a mão de longe, Satanás vai sair com a sua bagagem, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quando se está debaixo da presença de Deus, e Deus pede para ficar, quando tudo à sua volta diz, não vai dar certo, você é doido ficar aqui. Diz lá em 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que a palavra de Deus, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, quem é salvo aqui? Deixa eu ver. Diga, eu sou salvo em Jesus, diga. Para o inferno ouvir, diga, eu sou salvo em Jesus e creio na promessa de que Ele vai voltar. A palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Isaac fica e começa a semear, e vai semeando com alegria. Parece que eu vejo Isaac prescrevendo, ainda que não foi ele, o Salmo 126. Ele começa a semear, e aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando e trabalhando, aleluia, te mandaram para um lugar que ninguém queria ir, te mandaram para um lugar que parece não ter formosura, te mandaram para um lugar onde as lentes não te alcançam, estão querendo te mandar para algum lugar, aonde ninguém vai te ver, aonde ninguém vai te dar aplausos, aonde ninguém vai te dar risos, aonde ninguém vai te saudar. Fica tranquilo, aleluia, parece não ter nada, mas se você for na obediência e com alegria, andando e semeando, em pouco tempo, diz a palavra, que foi no mesmo ano, em pouco tempo, você vai voltar consigo, trazendo seus molhos, vai ter relatório, diz o Senhor, não diga, mas vai ter, você crê? Você vai ter o que falar. Pastor, faz tempo que eu não conto um testemunho na igreja. Irmão, tem que contar, irmão, para aumentar a fé dos irmãos, tem que contar o que Deus fez na tua vida. Se você não tem contado e só tem ouvido, se prepare, porque você vai dar o próximo testemunho. Quantos creem assim? Glorifica o nome de Jesus. Você vai pegar no microfone, você vai separar o hino, vai dar o culto de ação de graça, aleluia, você vai deixar de ouvir e vai contar o seu próprio testemunho. Foi isso que Isaac vai viver no capítulo 26. Na medida em que ele começa a semear, as coisas começam a acontecer. Enquanto tudo era contrário, Deus estava a seu favor. O texto diz que ele obedece, ele fica. Num dado momento de sua história, de sua permanência ali, a Bíblia vai dizer que alguns homens, alguns varões se aproximam de Isaac e perguntam a ele, quem é esta mulher? Eu não quero me deter muito nesta circunstância, irmãos. Isaac comete uma falha como qualquer um de nós está sujeito a cometer. Aliás, estamos estudando nesse novo trimestre a questão da natureza humana, da criação, da queda, da redenção. Isaac, ele omite que Rebeca era sua esposa por um dado momento, por conta de que ele passou a saber da cultura daquele lugar. Ele sabia que casais que chegassem ali, de mulheres formosas como era Rebeca, poderiam ser levadas para os haréns que tinham ali os filisteus, e ele poderia perder a sua esposa. Então ele temeu. Às vezes tememos, e o medo muitas das vezes pode fazer com que nós venhamos fugir um pouco da vontade de Deus para a nossa vida. Me lembro bem de que quando no meio do mar os discípulos estão num barco, o vento começa a soprar, as ondas se levantam, Jesus estava ausente,
Eles começam a gritar, a se atemorizar, quando de repente Jesus vem ao encontro deles caminhando sobre o mar. E o texto vai dizer que uns olham e começam a dizer, é um fantasma. Mas na medida em que Jesus vem se aproximando, eles percebem que era o mestre. E Jesus diz para eles, olha, não temais, sou eu. Parece que Jesus não está no controle, mesmo estando ausente fisicamente do barco, mas o sentido espiritual, ele continua no controle. Ele continua no controle. Pastor, faz tempo que Deus não fala comigo. Irmãos, o que fazer quando há muito tempo Deus não usa o vaso? O que fazer quando há muito tempo Deus não fala conosco por meio de um hino? Quando Deus não falar por você por essas vias, lembre-se sempre da última palavra, lembre-se sempre da última profecia, lembre-se sempre da última promessa que Ele lhe fez, porque Ele é fiel para cumprir. Aleluia, Ele não vai te abandonar, Ele sempre estará por perto. Pedro disse, se é tu mesmo, permita que eu vá ao teu encontro, Senhor. O texto vai dizer que Jesus o convida, e Pedro sai do barco e começa a caminhar, olhando para Jesus. O vento sopra um pouco mais forte, Pedro, ele teme e começa a afundar, e ele clama, Senhor, salva-me porque pereço. Jesus estende a mão e o socorre. Muitas das vezes isso pode acontecer conosco. É comum da nossa natureza ter medo, é comum da nossa natureza temer em tomar uma decisão, e há decisões que é difícil de tomar. Tem pessoas aqui que iniciaram projetos, tem pessoas aqui que têm coisas boas a alcançar no decorrer deste ano, aleluia. Eu quero te convidar a pegar tudo que você programou e colocar definitivamente na mão de Deus, e aguardar por um instante o céu responder acerca desse assunto, para ver o que é benéfico e o que não é benéfico. Detalhe, dentro daquilo que pedimos para Deus, não podemos ser egoístas em pensar apenas em nós. Não se esqueça da sua família dentro do seu pedido. Não se esqueça de incluir a igreja no seu pedido. Não se esqueça de incluir quem sempre orou e te abençoou antes de tomar a decisão. Aleluia. Ainda olhando para a palavra, o texto vai dizer que os varões, por algum tempo, começam a observar Isaac, e eles viram que a relação e a proximidade dele com Rebeca era muito íntima, era muito graciosa, e logo eles convidam Isaac para uma conversa. Abimeleque pergunta, quem é esta mulher? Porventura ocultaste alguma verdade de mim? Isaac disse, sim, porque eu temi. Por que fizeste ele temeu. Abimeleque disse, por que nos conduziste a viver um mal, além do que já estamos vivendo na terra? E ele ali declarou que temia ao Deus Todo-Poderoso, e que sua família estava ali, por uma determinação de Deus. O rei dos filisteus temeu e decidiu dar o que eu e você precisa antes de tomar posse, antes de vivenciar a bênção de Deus, antes de administrar, aleluia, o que vem aí do céu para a minha e para a tua vida. Precisamos receber o que Isaac recebeu, aleluia, para que a bênção de Deus na nossa vida não se perca. Precisamos receber de Deus o que Isaac recebeu naquele momento: segurança e proteção. Ou seja, Isaac precisava estar estruturado. Ele estava iniciando a sua primeira ou uma das primeiras experiências com Deus. Contar a bênção é fácil, difícil é viver a experiência. E Isaac ali recebe proteção. Foi feito um juramento. Foi anunciado em toda a Gerar, ninguém toca em Isaac ou na sua família. Aleluia, olha que coisa linda, irmãos. As coisas começam a
se transformar, as coisas pouco a pouco começam a virar, as coisas começam pouco a pouco sofrer uma mudança, enquanto, aleluia, alguns estavam descendo para Egito, Isaac permanece, e no momento de escassez e de dúvida, ele começa a receber, antes de qualquer coisa, ele começa a receber segurança e proteção, aleluia, ele começa a receber estrutura para posteriormente administrar o que havia de vir. Não se preocupe se ninguém está lembrando de você. Parece que ninguém está te observando. Parece que ninguém lembra de você. Parece que desde a última vez que Deus falou com você e até o prezado momento nada está acontecendo. O silêncio é uma ferramenta de Deus para trabalhar no nosso caráter. É necessário passar pelo processo do silêncio. Junto com ele tem a espera. E nessa fase de silêncio e de espera, o Senhor decide nos provar. Mas não vem provação sobre nós, senão humana, mas fiel é Deus, que contudo providenciará o escape. Vai ter virada de Deus na tua vida, e junto com ela Deus vai te dar o escape. Fica tranquilo, o tempo, a espera é um instrumento de Deus trabalhando em mim, na sua vida, aleluia. As coisas vão acontecer, mas tenha paciência. Vai acontecer. Passado um tempo, alguns meses, começa a acontecer. O texto vai dizer que ele semeou, ele plantou, e quando Isaac de repente parece que vejo, numa bela manhã ele olha para o campo, ele começa a observar, não mais aquela terra seca, ele começa a ver um certo esverdeado tomar conta do pasto. Ele começa pouco a pouco a ver que o que ele plantou estava tomando forma, estava tomando corpo. Ele começa a ver que estava acontecendo o impossível na sua vida. Aleluia. Isaac começa a se alegrar, a se fortalecer na sua esperança. A paciência produz a esperança, e a esperança produz experiência. Olha que coisa linda, irmãos. A esperança dele começa a ser renovada, porque ele começa a ver, aleluia, o que estava numa forma abstrata começa a se tornar concreto. Talvez você não entendeu, eu vou te explicar melhor, aleluia. Louvado seja Deus. Às vezes nós somos meio que Tomé. Só acreditamos quando colocamos o dedo, quando tocamos, quando apalpamos. Talvez é isso que está faltando para acontecer na tua vida e você passe a crer mais. E Deus, Ele é poderoso para fazer não apenas isso, mas muito mais do que você possa estar pensando ou imaginando. Isaac vai se fortalecendo e cada vez mais ele continua a cultivar, se preparando também para colher. O texto vai dizer que o que ele semeou, ele começa agora a colher numa quantidade múltipla, numa medida incalculável, 100 vezes mais do que ele havia plantado. Parece que o grão estava se multiplicando em 5 ou em 6, eu não sei qual era o mistério, mas eu sei de uma coisa, aleluia, era a bênção de Deus. Não era mágica, não era outro qualquer tipo de coisa, era a mão de Deus dando crescimento. Deus não apenas tocou na semente, mas Ele tocou na sementeira. A terra que estava com a madre fechada, tornou a se abrir. Deus vai abrir algumas madres ao correr desse ano, você crê assim?
Você está querendo engravidar, você tem uma projeção de ter um filho nos braços, se prepare, aleluia, se prepare para apresentar a criança daqui a alguns meses, se prepare para dar o nome, se prepare para escolher a cor, se prepare para preparar o enxoval. É Deus que abre a madre, Ele está presente, nós estamos aqui, nós cremos, e Ele vai fazer, quem crê assim glorifica o nome de Jesus. Isaac está colhendo, e na medida que ele vai colhendo, vai sendo calculado. O texto diz que os homens que estavam ali começam a observar, e nós temos que estar preparados para isso. Todo aquele que quer viver a bênção de Deus tem que estar preparado para uma coisa: a inveja. É normal atrair invejosos. E nós temos que ter estrutura e entendimento para lidar com eles. Além de administrar a bênção de Deus, nós temos que aprender a administrar aqueles que estão nos invejando, porque enquanto a inveja está no campo das ideias, está controlado. Mas quando a inveja torna-se concreta, eles decidiram. Procuraram o rei Abimeleque dizendo: olha, ele está se engrandecendo nas nossas terras. Isaac estava no centro de Gerar, não é bom que ele esteja conosco, está usufruindo daquilo que é nosso. Ele é peregrino em nossa terra. Logo o rei convida ele a se retirar dali. Mas como tomar uma decisão se Deus havia decidido para que ele ficasse? Isaac sai do centro e vai para o vale de Gerar. Isaac sai do centro das atenções e vai para o vale de Gerar. É normal que isso aconteça, que algumas decisões venham, mas não se desespere, não fuja do plano de Deus. Ele vai providenciar outros meios para que você e eu sobrevivamos. Isaac não saiu do local, ele se afastou apenas do centro. Aonde ele chega, não tinha mais condições de semear. Deus vai dar agora para Isaac uma nova ferramenta. Em vez de semear, Deus vai dar para ele talvez uma enxada e uma pá. Isaac vê que onde ele está, havia alguns poços que seu pai Abraão havia cavado. Você está pronto para trocar de ferramenta? Você está pronto para trocar de posição? Você está pronto para mudar, aleluia, o modo de trabalhar? Deus vai te dar estratégias novas, porque Ele vai te locomover, mas você não vai sair do centro da vontade. Deus vai te tirar do lado esquerdo e vai te colocar do lado direito. Deus vai te tirar do fundo e vai te trazer para frente. Deus vai te mudar de posição, mas não vai tirar do centro da vontade. Aprenda a administrar, aonde Deus vai te colocar, aonde Deus vai te levar, Deus vai fazer mudanças, Deus vai mudar alguém de lugar, de posição, Deus vai te tirar de um local que já está gerando a você conforto. A zona de conforto é um perigo, porque junto com ela vem o costume, e aí é terrível. Por isso Deus, para que você não se perca, vai permitir que alguém te convide, não precisa se apresentar. Ei, não precisa ligar, não precisa mandar o WhatsApp, não precisa mandar por e-mail, fica tranquilo, é bonito, eu aprendi isso, irmão. É melhor você ser convidado para subir do que para descer. Espere que o convite vai vir. Deus está te avisando. Deus não faz nada sem antes avisar os seus santos. Deus está te preparando. Não se desestabilize, não fique nervosinho, nervosinha. Ei, não diga que o lugar que você está ali foi você que fez, foi você que iniciou, foi na tua mão que deu certo. Deu certo porque sobre a tua mão estava a mão de Deus. Mas é tempo de mudar, é tempo de locomover, é tempo de ajustar. Deus te quer em outro lugar, no mesmo centro. Deus te quer em outra posição, na mesma vontade, aleluia, e Ele vai fazer do jeito que Ele sabe fazer, ainda que nós não queremos muitas das vezes, mas Deus necessita de você em uma outra área.
vai cavar poço. A mudança é circunstancial. A mudança é circunstancial, alguém já está entendendo? A mudança vai ser circunstancial. Eu não sei se você vai sair do grande para o menor, ou do menor para o grande, mas aceite a vontade de Deus. Ah, mas eu vou sair porque estão articulando, estão manipulando. Não, não, ainda que manipulem, ainda que articulem, deixa eu te lembrar um texto. Labão, mais adiante, vai tentar enganar Jacó. Jacó já tinha se consertado com Deus, pagou o preço, 7 anos esperando a primeira mulher. Quando pensou que era ela, não era, pagou mais 7 anos para o seu sogro, aleluia, Labão. Jacó continua na posição de Deus. Num dado momento, próximo de sair, não faça nada fora da direção de Deus. Quando você for convidado a sair, o texto diz que ele, aleluia, é convidado pelo seu sogro, que diz para ele, melhor dizendo, ele vai até o seu sogro Labão e diz: eu vou embora, meu sogro, vou levar suas filhas que são minhas esposas, meus filhos e o rebanho que está comigo. Eu disse: não me deixe só, você vai levar uma boa parte do que tenho, fica mais um pouco comigo. E na medida em que Jacó ficou de um modo sincero, aleluia, Labão vai trabalhar de uma forma insincera, Labão vai articular, mas Deus estava com Jacó. Enquanto Labão articulava de um lado, Jacó buscava a Deus estratégia. Ele disse: o rebanho que nascer malhado será teu, o rebanho que nascer de uma cor só será meu. E aí Jacó fica preocupado, mas Deus vai dar do céu estratégia, irmão. Fica tranquilo, ninguém vai te enganar. Quem te enganar vai provar do próprio veneno. Quem te eira bandara shurikemedécia, aleluia, não vão te enganar. E ainda que tentam, o mal vai se tornar contra o malfeitor, porque sobre você está a bênção de Deus, está a palavra de Deus, está, aleluia, aleluia, a vontade de Deus está sobre você, e você está abaixo da vontade de Deus. O texto vai dizer que ele começa, aleluia, ele pega 3 varinhas, uma de avelã, uma de tálamo, e a outra eu me esqueci agora, aleluia, mas o texto vai dizer que ele descasca, aleluia, Deus dá uma estratégia, aleluia, eu não sei te explicar de uma forma científica ou biológica, ou por meio de alguns utensílios da agricultura, ou da biologia, eu não sei, mas Deus agiu de modo que o rebanho de Labão se multiplicou muito, de Jacó, se multiplicou muito mais do que o de Labão. Ainda que ele quis mudar, não, vamos mudar, as malhadas são minhas e as neutras são suas. Ei, irmão, não adianta, nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida prosperará, aleluia, nenhuma palavra, nenhuma maneira, nenhum trabalho de macumbaria, nenhum trabalho de bruxaria, aleluia, nenhuma palavra que ele não vai te alcançar, não vai alcançar a tua casa, não vai alcançar os teus negócios. Ah, saiu xingando, saiu mal falando, não, fica tranquilo, Deus está colocando por terra, Deus está desfazendo a seta, os dardos, porque Deus é contigo, você tem a marca de Deus na tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre os teus negócios, está o sangue de Jesus. O meu tempo já se foi. Com a permissão do pastor, a igreja de pé em nome de Jesus. Ai, show, tome posse dessa palavra. Eu quero orar pela sua vida nesse instante. O escritor, inspirado pelo Espírito de Deus, no início do versículo diz que houve fome nos dias de Isaque, como teve nos dias de Abraão seu pai. Todos aqueles que passaram por um momento de escassez no Antigo Testamento, até mesmo no Novo, mas que amavam a Deus e se escondiam em sua palavra, sobreviveram. Com pouco ou com muito, Deus os ocultou da destruição. E Deus também vai te guardar. Para isso é necessário amar a Ele e guardar a sua palavra. Talvez as coisas não tenham dado certo para você, porque você foi falho em alguma área.
Mas essa noite o Deus da restauração, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó está presente. O Deus que opera por meio da fé, da promessa e da transformação está presente nessa noite. Eu quero orar pela sua vida, nesse instante em nome de Jesus, convidar à frente, você que ainda não tem, aleluia, o nosso Deus como Senhor da tua vida, como Salvador da tua alma, você que veio ouvir a palavra nessa noite, eu quero te convidar a receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você precisa ter primeiro essa esperança, para depois ter proteção, vivenciar as promessas de Deus. Eu quero convidar à frente, porque eu quero orar pela tua vida. Eu não quero que você saia daqui do jeito que você entrou. Eu queria conhecer se há em nosso meio, eu creio que há, uma pessoa para Jesus. Entregue a sua vida a Ele nessa noite. Nós queremos orar por você. Se desloque do seu local, deixe o seu banco, a sua cadeira, e venha até a frente. Nós queremos orar pela sua vida, abençoar a sua família, quebrar o mal, a maldição. Aleluia, Jesus vai com você, não apenas para passar uma noite, mas vai até a eternidade. Onde está? Eu já posso ver uma alma para Jesus, está vindo ali uma alma para Jesus, e ele vem de forma desesperada, com sede de Deus. Aonde está a segunda pessoa para Jesus essa noite? Você que quer Ele como teu protetor, como teu provedor, como teu salvador, saia do teu lugar, em nome de Jesus. O mesmo Deus que foi com Isaque, Abraão e Jacó, também quer ser com você na sua vida. O mesmo Deus que te abençoou, quer continuar te abençoando. Tem mais alguém para Jesus essa noite? Do meu lado esquerdo, do meu lado direito, aleluia. Você que quer receber uma oração, se desloque do seu lugar, venha até a frente. Você que quer uma oração especial, você que entendeu essa palavra, se quiser, saia do teu lugar e venha até a frente. Nós vamos orar pela sua vida, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos orar pela tua casa, venha depressa, o tempo nos convida a parar. Venha depressa, sem receio, sem medo, deixe o seu lugar, venha. Deus, Ele quer mudar algo, Deus quer tirar alguma neutralidade, Deus quer, aleluia, remover alguma coisa. Saia daqui confiante, saia daqui diferente, aleluia, do que você entrou aqui. Venha pedir por você ou por alguém, em nome de Jesus. O Deus que é vivo e que dá vida está presente. Eu insisto porque eu sei que tem mais, aleluia. Venha em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero passar essa oportunidade ao pastor Jeremias, e desde já agradecer em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos, Deus abençoe.